Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre as regras de dirigir com apenas uma das mãos. Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? E aí, pode ou não pode dirigir com uma mão só? A resposta, na verdade, não é um simples sim ou não. Existem momentos em que pode e outros em que é infração, sim. Para a gente tirar essa dúvida de vez, vamos olhar o que o manual oficial, aquele usado na fiscalização, diz sobre isso. Então vamos lá, vamos entender a regra geral. E para isso a gente precisa ir direto na fonte, no documento que guia os agentes de trânsito em todo o Brasil. E tá aqui a nossa fonte, tudo que a gente vai conversar hoje vem daí, ó, do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o famoso MBFT. É com base nele que as multas são aplicadas, então não existe fonte mais confiável que essa. Bom, a regra principal que está lá no artigo 252, inciso V, do Código de Trânsito é bem direta. Dirigir com apenas uma das mãos é infração. Só que o mais importante vem logo depois da vírgula, exceto quando. Ou seja, a própria lei já abre as portas para algumas exceções, como fazer sinais com o braço, mudar a marcha ou mexer em algum equipamento do carro. Certo? Então, se o motorista for pego com uma mão só no volante, fora daquelas situações permitidas, o que acontece na prática? Vamos ver em detalhes quais são as consequências. Para começar, cada infração tem um código, como se fosse um RG dela, sabe? No caso de dirigir com uma mão só, o código é esse aí, 73580. É esse número que vai aparecer lá na autuação. E o reflexo na CNH? Pois é, essa infração resulta em 4 pontos na carteira de habilitação do condutor. E aqui a gente tem um resumo completo da penalidade. A infração é considerada de gravidade média e a penalidade é a multa. Agora, reparem dois detalhes importantes. Não existe medida administrativa, ou seja, o carro não fica retido e isso também não é um crime de trânsito. E a responsabilidade, claro, é sempre de quem está dirigindo. Agora sim, chegamos na parte que gera mais curiosidade. Afinal de contas, quando é que a lei permite, sem problema nenhum, dirigir usando só uma das mãos? Vamos ver exatamente quais são essas situações. Olha, esse quadro aqui deixa tudo bem claro. O próprio manual dá um exemplo bem prático de quando multar, se o motorista estiver dirigindo com uma mão e segurando um sanduíche com a outra. Já do lado do que é permitido, ou seja, quando não autuar, estão lá as 3 exceções que a gente falou, para trocar a marcha, para ligar o limpador de para-brisa ou o rádio e para fazer os sinais de braço. E quando a gente fala em sinais regulamentares de braço, não é qualquer sinal não. São exatamente estes que estão na imagem. Braço esticado para fora indica que vai virar à esquerda. Braço dobrado para cima, que vai virar à direita. E o braço balançando para cima e para baixo, para indicar que vai diminuir a velocidade ou parar. Fazer um desses sinais é totalmente permitido. Agora, um ponto que exige muita atenção. Nem toda situação parecida com as mãos no volante é tratada da mesma forma pela lei. O Código de Trânsito é super específico, e confundir uma coisa com a outra pode levar a consequências bem diferentes. Olha só como o detalhe importa. A infração do nosso papo de hoje, dirigir com uma mão, é a 73580. Mas se a pessoa coloca o braço para fora, já muda tudo. O código é outro, 73150. O caso mais grave, claro, é manusear o celular, código 76332, uma infração gravíssima. E dirigir sem as mãos no volante também é outra infração, a 52070. Cada uma tem um peso e uma penalidade diferente. Então, depois de passar pela regra, pelas multas e pelas exceções, qual é a grande ideia por trás de tudo isso? É o que a gente chama de princípio do domínio do veículo. Essa é a verdadeira regra de ouro da segurança no trânsito. E essa regra de ouro está escrita com todas as letras no artigo 28 do Código de Trânsito. Presta atenção. O condutor deverá a todo momento ter domínio de seu veículo. Essa frase é a base para todas as outras regras. Manter as 2 mãos no volante é a forma mais básica de garantir esse domínio. No final das contas, o ponto crucial é esse. A lei não existe para punir por punir, ela existe para garantir a segurança. As exceções para usar uma mão só foram pensadas para permitir manobras rápidas e necessárias, como trocar de marcha. Elas não são um passe livre para comer, se maquiar ou fazer qualquer outra coisa que tire a atenção e o controle do veículo. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.